Vocês lembram que estavam ontem comigo? Está passando um furacão por aqui. A gente está pegando a cauda dele quando está girando. Mas o furacão em si vai chegar na madrugada de hoje. Então, passou um temporal aqui agora, um vento forte, bastante chuva, a energia caiu umas 3 vezes, mas estamos bem. Nesse momento, tá tudo bem. Ali em Tampa também tá bem, né, Denis? Choveu bastante, né? Tá tudo tranquilo até agora. Ah, Graças a Deus. que bom, graças a Deus. Eu acho que Deus quer que a gente faça essa aula, né? Então, Eu obrigado, acredito Deus, por também. isso. Porque a gente tem até madrugada, até que o furacão chegue aqui. Mas talvez a gente vai ficar, tipo, hibernando até amanhã para ver o que vai acontecer. Hoje a gente estava no telhado, cortando galho, arrumando coisa, tudo que estava espalhado tinha que juntar. Coisas que pessoa que mora em Flórida tem que fazer para se preparar dos furacões, né? E o furacão que vai chegar até em casa aqui, os ventos diz que pode chegar até 60 milhas, quase 100 por hora. Então, vento quando chega a 100 por hora, aí o vento em si nem tanto, mas aí começa a quebrar galho e os galhos vão se engatar nos cabos de energia, aí perde energia, né? E pode quebrar janela, essas coisas. Aqui nós não colocamos madeira nas janelas esse ano, porque aqui acho que não havia tanta necessidade. Mas pessoas que estão morando no Golfo, perto da água, diz que a água está subindo muito. Eu não sei como que está a situação em Tampa, mas pode chegar assim, a alturas até 7 pés, quase 2 metros de altura, né? 2 metros, vai passar 2 metros de altura a água que vem do mar, né? Do Golfo aqui de México, e pode chegar a cobrir uma boa parte da terra. Graças a Deus, nós não estamos antecipando isso nessa região. Então, nós estamos salvos desse lugar. Mas estamos em oração por aquelas pessoas que estão naquela região. Tenho amigos, irmãos que estão mais perto da água e é uma situação meio que difícil para eles. Muitos deles já evacuaram e não estão mais lá. E a gente vai pensando, né? Porque a igreja tem que se envolver em missões, e ontem, aqueles que participaram ontem, sabem que nós aprendemos um pouco de que missões, não somos nós que estamos fazendo missões. Missões já é uma obra que Deus iniciou há muito tempo, e Ele fez com que nós sejamos participantes, colaboradores da obra missionária que Ele começou e continua fazendo. Então, o problema de tudo isso era que nós vemos que hoje, mais do que nunca em história, nós estamos vendo que as pessoas estão mais centralizadas no humanismo do que na palavra em si, do que o evangelho. Então, quando a gente começa a centralizar no sentimento, na emoção do ser humano, então a obra missionária tende a ser mais humanista, do que divina, do que a palavra em si, do que o evangelho que deve ser pregado, né? Agora, nós falamos de algumas estatísticas ontem, e eu pedi para a Patrícia, eu mandei para ela aquelas estatísticas que eu estava trabalhando ontem, e ver se ela conseguiria traduzir, mais ou menos, né? Pelo menos, estatística você não precisa de tradução, né? Estatísticas são assim. E não precisa de tradução, por quê? Porque são números. Talvez eu vou mandar para o Denis, eu não mandei para você. Você pode achar isso aqui no Gordon Conwell também, mas já que eu tenho baixado ele, eu vou te mandar para você dar uma olhadinha também. Agora, essas estatísticas, por um lado, poderia ser animadora, né? Porque nós olhamos para a quantidade de igrejas, quantidade de denominações. Imagine, no mundo existem mais de 45 mil denominações. Hoje, 45 mil denominações. Aí você pensa, né? Mas eu conheço a Batista, Presbiteriana, Assembleiana, Metodista e algumas outras, né?
mas existem 45 mil denominações no mundo. É bastante denominação. E as igrejas que então que compõem esse corpo de denominações pode ultrapassar, acho que eu falei 600 mil, né? 600 mil. Mas isso aí, o Castro aí revelou também que pode ser somente aqueles que são registrados. Imagina, eu creio também, Castro, que as que não estão registradas podem ser até 4 vezes mais, porque existem tantas igrejas que não estão, em termos de registro nacional, não estão registradas, portanto, eles não vão aparecer em estatísticas, né? São igrejas que são bem particulares, igrejas que começaram como uma igreja casa, assim. Agora, as igrejas que estão em lugares onde há muita perseguição, Coreia do Norte, Cuba, Irã, Arábia Saudita, esses lugares onde você não pode falar, ok, aqui está o letreiro ali, ó, Igreja Batista Getsemane. Não, você não pode colocar nome e falar que é igreja. Então, pode existir muito mais igreja no mundo hoje. Eu preciso ver de novo aquele número aí de igrejas. Mas o que a gente sabe é que tem mais de 45 mil denominações. Olhando para esse lado, devemos estar muito alegres porque bastante denominação, e as denominações podem fazer trabalho missionário, e eles estão involucrados em trabalho missionário. Então, hoje, olhando para esse campo missionário, o trabalho da igreja e as coisas que estão acontecendo, a gente pode dizer que é bastante positivo, né? Só que, olhando para o outro lado da moeda, a gente fica meio depressivo. Pô, então, mais de 2000 anos se passaram desde que Jesus deu a ordem, né? Jesus deu a ordem, e, portanto, para todas as nações, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e discipular, ensinar para eles tudo que eu ensinei para vocês. Então, mais de 2000 anos se passaram, e dentro dos povos que ainda existem no mundo, mais ou menos 16 mil, que a gente, né? Entre 12 mil a 16 mil. Isso aí é uma coisa que a gente vai ficar lutando até Jesus voltar. Mas a gente não sabe. Joshua Project fez um cálculo de todos os povos, de acordo com a língua, cultura e lugar onde eles estão. Eu vejo que alguns desses povos se identificam em outros países. Então, se a gente juntar eles como se fosse um povo só, então nós vamos ter mais ou menos 12 mil a 14 mil povos diferentes no mundo. Tudo é estatística, tá? A gente não sabe exatamente. Mas nós pegamos 16 mil como exemplo. Esse é o mundo missiológico. Entre esses 16 mil povos, 7 mil povos diz que já tem igreja. Quer dizer, a evangelização continuou, e esses povos têm igrejas onde eles estão se automultiplicando. Quer dizer, existem povos onde essas igrejas estão estabelecidas e tem liderança própria desse povo que está continuando a replicar ou reproduzir as igrejas de maneira autossustentável. Então, 7 mil povos têm igrejas assim. Agora, imaginem, de 14 a 16 mil, 7 mil povos, 9 mil povos já tem. Tá? Muda esse número. Não é 7, é 9 mil povos já tem igreja. Então, se a gente tiver 16 mil, tirando 9, 7 mil povos não tem igreja. Tem trabalho evangelístico, trabalho missionário entre esses povos. Mas as igrejas que estão lá ainda não estão fortalecidas ao ponto que elas mesmas estão se auto-reproduzindo. Então, a quantidade de crentes naquele lugar, segundo Joshua Project, coloca como 2%. Tudo que é menos de 2%, a estatística mostra que a igreja não é capaz de autossustentar, quer dizer, se reproduzir ou enviar missionários ou plantar igrejas no seu próprio contexto. Eu tenho algumas ressalvas com isso. Eu não creio que a gente deva seguir estatísticas dessa maneira, né? São estatísticas. Mas eu creio num Deus que é poderoso. Ele usou 12 pessoas. Ele usou 12 pessoas para virar o mundo. E é o que estamos vivendo hoje, né?
Então, Deus pode, com uma pessoa, com 10 pessoas, com 20 pessoas, fazer tudo isso. Jesus escolheu 12 discípulos para seguir de perto ele. Mas os discípulos que a gente conhece, que seguiram Jesus, que Jesus teve ao seu lado, não eram só os 12 discípulos, lembra? Que eram aquelas pessoas que, num determinado tempo, em Lucas, capítulo 9 a 10, a gente vê que ele envia os 70, em algumas versões 72. Então, de 2 em 2, Jesus já estava enviando gente. Os apóstolos são as pessoas que são enviadas, não são somente as pessoas, os discípulos que Jesus escolheu, mas Jesus escolheu outras pessoas para serem enviados. No final da carreira de Jesus, quando ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e ficou mais ou menos 50 dias com as pessoas, e antes de ele ir embora, ele apareceu por quase 500 pessoas. Ele apareceu para mais de 500 pessoas. É isso que a Bíblia nos mostra. Então, pode ser que o que a gente está vendo hoje, em termos de igreja e expansão da igreja, talvez 2%, 5%, 10% não cabe a nós definir se a vontade de Deus se fez naquele povo, naquela região, né? Então, eu fico um pouco mais, assim, cuidadoso, cauteloso nesse aspecto. Agora, por que é importante ter uma estatística assim? Para que a igreja possa saber aonde a gente pode enviar missionários, né? Se tem 45 mil denominações, e nós temos mais de quantos missionários era que eu falei ontem? Voltando para os papéis, né? Nos Estados Unidos, pastor, era não, sim, dos Estados Unidos, os primeiros 5 falei, né? Mas, 425 mil missionários no mundo que são transculturais. 425 mil missionários. Uau! 425 mil missionários estão trabalhando transculturalmente, quer dizer, indo de um país para outro país. E uma das maiores enviadoras de missionários para outros países é Estados Unidos. Então, Estados Unidos, ele é o país que mais missionários transculturais enviou, né? 135 mil. E ontem falamos que o Brasil está no segundo lugar, com 40 mil. Coreia com 35 mil e assim por diante. Mas a gente ficou assim meio surpreso, porque a China enviou 15 mil missionários para fora. Eu fico imaginando, assim, abrindo parênteses um pouco, a população chinesa é quase a metade do mundo. Agora que nós estamos com 8 bilhões no mundo, ela não chega a ser metade. Quando era 7 bilhões, e China tinha como 3,6, então era metade do mundo. Agora a população mundial foi para 8 bilhões. E China e Índia estão ali lutando pela primeira posição de população mundial. Mas a China tem bastante, e bastantes povos. Eu imagino assim, e tem chinês para todo lado, viu? Eu fui na Venezuela, onde quase ninguém mais pode entrar, tem chinês. Eu estava ali numa cidade ali em Quênia, no norte, eu não lembro o nome da cidade, mas era no norte, perto da Somália. Ali tinha chinês. Então, chinês está em todo mundo. Não tem país que não tem chinês, acredita? Agora eu fico pensando, Hudson Taylor fez um grande trabalho na China, evangelizou e fez missões que ninguém mais queria fazer, que ninguém pensava que eram missões. E ainda ele foi rejeitado pela sua agência missionária porque ele decidiu ir inland, para dentro da terra, e se autocontextualizando culturalmente na vestimenta, no cabelo, ele começou a amarrar cabelo e tudo. Ele não tinha cara de chinês, mas ele fez de tudo possível para ele se parecer com chinês, se contextualizou. E ele entrou, China Inland Mission, missão à parte central da China. E isso aí foi uma coisa que mudou tremendamente
a direção de missões modernas, né? Então, tendo esse impacto, muitos chineses são crentes. A gente nem imagina quantos chineses são crentes. Eu não tenho essa estatística. Eu gostaria que alguém pudesse fazer um estudo sobre isso para dizer quantos chineses são cristãos. Eu creio que tem mais chinês cristão do que brasileiro. No Brasil, se diz que estamos em torno de 220 milhões, somos 40% evangélico, cristão. Aí tem alguns que nem chega a ser evangélico, né? Mas 40%, 20%, eu falei 40%? É isso, né? Ou é 20%? Me corrijam aí, por favor, depois, tá? Mas se fosse de 40%, 40%. 80 milhões de brasileiros são crentes. Se são de verdade, nascidos de novo, seguidores de Jesus, eu não sei. Mas professam ser cristãos. Aí tem uns e outros que deve ter espírita no meio e alguns hereges por aí. Mas que tem ouvido o nome de Jesus e reconhece que Jesus é filho de Deus. 80 milhões de brasileiros. É bastante, né? Bastante. Agora, na China, com mais de 3,5 bilhões de habitantes, se 10% da China fosse cristã, é 310 milhões. Se fosse 10. Se fosse 5, é 160 milhões, 155 milhões. Então, se China tem 5% de cristãos da população, passa 2 vezes a quantidade de cristãos no Brasil. Então, irmãos, vamos pensando um pouco sobre isso, né? Ontem a gente falou que missões não somos nós que estamos fazendo. É um erro nosso de pensar que o indivíduo, estou fazendo missões. Não. A gente tem que olhar pela perspectiva divina eterna do tempo de Deus, que ele se manifestou através do seu Filho Jesus, criação e fim, vai chegar o fim, né? Então, nós estamos nessa linha de tempo onde estamos correndo para o fim. E esse fim só chega quando missões é completa. Então, quem está fazendo missões? Deus está completando. E Filipenses, Paulo fala que aquele que começou uma boa obra em você, né? Ele vai terminar. Então, a obra começou com ele e a obra vai terminar com ele. Portanto, a obra está sendo feita por ele. E que nós somos, então? Nós somos os instrumentos da graça de Deus que leva essa ação para os lugares aonde Cristo não foi revelado. Tá. O que é missões, então? Quem faz missões é Deus, através de nós. Então, o que é missões? Olhando para a estatística mundial hoje, parece que tudo é missões. Eu não sei se você concorda com essa frase. Tudo pode ser missões? Sim, não sei. Foi uma pergunta, viu? Não dorme aí, acorda. É para responder. Tudo pode ser missões? Vai, Eduardo. Sei que você que está querendo falar. Não, é porque acho que o pessoal da aula de ontem deve estar com um pouco de medo de responder, porque ontem deram uma resposta, né? E todo mundo foi corrigido no final. Mas eu acho que não. Ok. Excelente. Perdão para aqueles que eu corrigi, mas é que eu também não estava sabendo essas coisas, né? A gente vai aprendendo, certo? Foi ótimo. Então, a gente vai colocando o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Tá. Recentemente, a tendência missiológica é que tudo é missões, né? A igreja, o cristão, todo cristão é missionário. E toda igreja deve ser missionária. Tá errado? Não tá errado. Mas quando a gente começa a falar assim, a ideia de que eu estou fazendo missões fica mais forte, entende? Então, eu estou fazendo missões. Aonde? Com quem? Fazendo o quê? Por exemplo, eu estou fazendo missões aqui em Orlando, Flórida, e eu vou lá na rua onde tem os pobres
os mendigos. Ah, na verdade, Orlando não tem. Desculpa, vou mudar. Eu vou fazer algo mais realístico. Eu estou ali em Califórnia. Eu estou na Wilshire Boulevard em Los Angeles, cidade de Los Angeles, cidade dos anjos. Aí os anjos foram embora. Aí só os diabos ficaram. Bom, desculpe a piada. Eu morei 2 anos em Califórnia, em Pasadena e Glendale, perto de Los Angeles, para terminar meus estudos. Era linda, beautiful. A Avenida Wilshire tem um parque, e esse parque é bonito. Você pode entrar lá, né, levar seu cachorro, muito lindo. Perto da Wilshire e do parque está Koreatown. Koreatown é K-Town. Aí onde tem os coreanos, tem um restaurante coreano, muito lindo. Eu fui agora, em julho este ano. Meu Deus, eu não reconheço Los Angeles. Porque as ruas estão cheias de gente de rua. E é diferente da Cracolândia de São Paulo. Porque a Cracolândia de São Paulo, é outro tema que a gente vai falar, é pessoas de rua que são carentes, né? Não tem para onde ir, e essas pessoas estão sofrendo porque o crack está matando eles. Se a droga não mata eles, né? Quem mata eles? As pessoas que estão vendendo as drogas e eles não conseguem pagar, né? Mas em Califórnia era diferente. Estava cheio de tendas, de barracas. E as pessoas estão lá, que moram lá, me pareciam limpos, não parecia vagabundo, não. Aí eu fui descobrindo, perguntando a pessoas, o que está acontecendo na Califórnia? Se na Califórnia, você é uma pessoa de rua, você recebe $700 pelo governo, porque você é de rua. Aí tem que provar que você é de rua, que você não tem casa, que você não tem parente, família, assim, que possa acudir a você, né? Puxa vida, até eu posso fazer um papel desses, né? Você vai inventar qualquer coisa aí. Aí, se você não tem família, nenhum familiar que está vivo, que está suporte para você, aí você recebe $400 mais, além dos 700 que você está recebendo. Você não paga aluguel, não paga luz, não paga banheiro, não paga nada. Você chega lá, você pode pegar comida. Mas o cara não faz nada. E ainda você recebe $1.100 por mês. Denis, acho que estão ganhando mais que a gente, viu? A gente deveria ir tudo para Califórnia ali. Esse bando aqui que está, nós somos o quê? 15, 16, 20 pessoas. Vamos todos para a Califórnia, colocar nossa barraca lá e pedir dinheiro e vamos investir em missões. Você está percebendo o que eu estou fazendo agora com vocês? Se tudo é missões, eu posso fazer tudo. Falei tudo agora. Tem muita gente que é crente lá. Se tudo é missões, então todos os povos já deveriam ter ouvido o evangelho pregado. E ontem a gente falou, Mateus 24:14. O evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus está falando, o fim vai chegar. Começou e vai chegar. O fim vai chegar. Não porque um fulano de tal, o cara que se chama Messias, ali na África, falou que Jesus está voltando e vai chegar lá com os leões na nuvem. Não, é um papo furado. Jesus mesmo falou que para que o fim chegue, o evangelho do reino precisa ser pregado. Aí está o problema nosso. O primeiro problema que enfrentamos nesse mundo missionário, nesse mundo hoje, na atualidade, é que não se prega mais o evangelho. Concorda? Como todo mundo está fazendo missões, o evangelho ficou de lado. O evangelho ficou de lado. Então a gente prega e nem sei o que estão pregando. Porque Jesus não está sendo pregado. Quando você prega Jesus, você tem que pregar por que Jesus veio. Por que Jesus veio? Deus enviou ele. Para quê? Porque nós estávamos em pecado. E como é que pecado entrou? Aí você vai pensando. Então, o evangelho tem que ser pregado, se é do reino,
olha, nós somos criados por Deus, mas por causa do pecado caímos. E Deus já planejou para que nós possamos ser salvos. De que maneira? Ele enviou seu próprio filho para que seja o propiciador. Eu não preciso explicar tudo isso para vocês, certo? Mas muitas pregações hoje falta Jesus. Jesus Cristo não é central da mensagem. São outras coisas. As necessidades que existem no mundo hoje tomaram conta de todo o aspecto missionário e a gente fala que está fazendo missões. Então, se eu pego um pão e uma Coca-Cola e eu dou para o cara lá, eu estou fazendo missões. Irmão, querida irmã, isso não é missões. É caridade. O que a igreja deve fazer também. Se de uma mão nós precisamos ser igreja, a igreja precisa mostrar compaixão, caridade, precisa. A igreja que está plantada ali na sua comunidade, ela deve ser responsável para cuidar das viúvas, dos órfãos, né? Dos que são andarilhos, das pessoas que são estrangeiros. A igreja, sim, precisa fazer isso. Mas isso não é missões. Isso é dever da igreja, é de todo cristão. É mostrar Cristo através das nossas ações. Viver o testemunho. Agora, missões é um pouco diferente. Missões é aonde Cristo não foi pregado. A coisa fundamental é que se há um lugar onde o nome de Cristo não foi pregado, revelado, então lá é que nós vamos fazer missões. Então, a terminologia missões não existe na Bíblia, né? Foi usado em alusão à palavra enviado, que é apostolos, porque são discípulos. Então, vá e fazer discípulos. Então, vamos fazer discípulos. E nós somos enviados para fazer isso. O enviado, na palavra grega, é apostolos, aquele que foi enviado. Então, nós temos essa noção de que, se somos enviados, então nós estamos fazendo missões. Certo? Mas nem todo, né? Porque assim, quando nós começamos a centralizar a atividade em nós, começamos a centralizar essa atividade na igreja, na doutrina, então nós estamos fugindo da pregação do evangelho do reino. O que está acontecendo no mundo missionário hoje? Quando eu vou a vários lugares, a gente depara com missionários que estão lá fazendo outras coisas, não estão pregando o evangelho. Por exemplo, o que está acontecendo com os Wauranis? Vocês bem sabem que eu trabalho com Steve Saint. Steve Saint é o filho do piloto da selva, um dos 5 missionários que foram mortos à ponta da lança. Boa notícia para vocês, abrindo parênteses, estamos já terminando a 2ª edição da Grande Omissão. Não sei se algum de vocês tem o exemplar da Grande Omissão em português, mas já estamos terminando a revisão para a 2ª edição, que vai ser publicada e nós vamos imprimir, mas também vai ser disponibilizado em e-book. Em e-book vai ser muito bom, tá joia? Então, Steve e eu, nós estamos trabalhando junto com a equipe Janela Verde ali no Brasil, e uma editora que se prontificou e agora é parceira nossa, e pode ser parceira sua também, que chama Farlands Editora. Editora publicadora Farlands, menino muito joia. Denis, acho que seria bom você convidar ele para uma aula. O cara é fera, viu? Depois eu te mando o link dele. Bom, então, eu fui ali na terra dos Wauranis, onde o pai do Steve morreu. Isso foi em 2015. Eu fiquei meio que assustado com o que eu vi lá. Porque a gente viu o filme, leu o livro, né, leu A Ponta da Lança, no português é Terra Selvagem. A gente vai mudar essa terminologia. A Globo comprou o direito e colocou Terra Selvagem. E já não tem direito mais. Então, eu vou traduzir o livro e vamos colocar A Ponta da Lança mesmo, que é original, para produzir ela novamente. Então, estamos traduzindo o livro
terra selvagem para que seja a ponta da lança também. Então, naquele lugar, onde os missionários que contataram eles foram mortos, mas aqueles mesmo que mataram os missionários se converteram nos primeiros cristãos daquela tribo, verdade? Então, essas pessoas que se converteram, a primeira geração foi crente. Então, igrejas foram estabelecidas, eles pararam as matanças, e eu lembro que Steve falava para mim que de muito tempo, assim, desde que essa tribo existia, a geração nunca viu avô. Então, grandpa, el abuelo, nunca viram, porque acabavam morrendo. Mas pela primeira vez, depois que o evangelho entrou, as crianças podiam chamar avô. Avô e avô. Olha só, uma coisa mudou. O evangelho entrou. Então, as pessoas começaram a ver a mudança. Essa primeira geração de crentes foi ótima. Ótima, ótima, ótima. Mas o problema foi que a segunda geração e a terceira geração, e agora indo para a quarta geração, eles não são mais seguidores de Jesus. Quando eu cheguei lá, pouquíssimos crentes naquela região de Tonhampare. E havia um menino ali que era neto do Mincaye. Mincaye é um dos que matou o missionário, praticamente ele que matou o pai do Steve, mas ele se converteu em pai adotivo do Steve. Ele já veio para cá várias vezes, jantou na minha casa, nós podemos conversar, claro, através de tradução e tudo, mas o neto dele diz que foi até 3 anos no seminário. 3 anos no seminário. E ele, quando eu perguntei assim, né, o que você mais precisa para ser missionário? Uhum. O que você precisa para ser missionário? Eu vou perguntar para vocês também. Vou dar a oportunidade para 3 pessoas responder, e aí eu vou compartilhar a resposta do menino Waurani. Vamos lá. Patrícia, você entrou agora, então vai responder. O que você mais precisa para ser missionário? No dia de hoje, só coragem. Ok. Legal. Ok. Mais alguém? Está disponível. Estar disponível. Disponibilidade, ok. Um coração obediente e disponível. Legal. Mais uma pessoa. Érica está querendo falar e está com a palavra na boca aí. Oi. Eu compartilho da mesma sentimento da Patrícia, coragem. Coragem, Ok. amor. Legal, legal. Acho que a Larissa queria falar. Para uma pessoa ser missionária, ela precisa conhecer Jesus? Amém. É mais uma pergunta. Amém. Não, a pergunta foi uma ótima resposta. Olha o que o menino falou lá, o Waurani, o neto do Mincaye. Quando eu perguntei assim, a gente estava sentado num tronco na beira do rio. Aí ele falou, pastor, para ser missionário precisa de avião. Avião. Por quê? Porque os missionários que chegavam lá, todos vinham de avião. Nenhum missionário chegava de barco. Então eles pensavam assim, para ser missionário de verdade, você tem que ter um avião. Aí eu perguntei, que mais? Aí ele pensou assim, um celular que tem GPS, para não se perder na selva. Aí eu olho para ele, cara, mas você não é Waurani indígena? Você deveria saber selva aí, meu. Por que você vai precisar de GPS? Seus pais não precisavam de GPS. Tudo bem, tá bom, GPS. E mais? Aí eu fui lá, a lista foi crescendo. Sabe, aquela roupa Colômbia. Conhece a roupa Colômbia? Não Colômbia, Colômbia.
Aquelas roupas que você lava e seca na hora, assim. Você lava, sacode e já está seco. Aí você vai... Essa é roupa de missionário. Bota, ele falou bota. Botas, não daqueles plásticos que eles têm lá por R$5, R$10, não. Mas bota daqueles que é de couro e tem, na parte da frente, tem uma armação de metal. A gente aqui nos Estados Unidos chama de steel boot. É muito importante, porque a cobra pode morder você e você está protegido. Legal, né? Para ser missionário tem que ser assim. Porque os missionários que chegavam lá tinham essas botas. Aí, depois de umas 5, 6 respostas que eu ouvi, e eu não ouvi a resposta, aí falei, então... E que tal, sabe? Que tal a palavra de Deus, a Bíblia? Aí ele ficou assim pensando, isso também. Não, não é isso também. É isso que você precisa. Você quer ser um missionário, você está indo para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus e você vai levar um montão de coisas. E a palavra de Deus não está lá. Você é missionário? Então ele ficou muito pensativo. Aí a gente se despediu. 8 anos depois, quer dizer, 5 anos depois, em 2020, antes da pandemia, a gente ficou conversando com o diretor lá de iTech no Equador, que é o Galo Ortiz. Aí ele falou que ficou muito alegre, porque o Felipe é o neto do Mincaia, o menino que eu estava falando. O Felipe chegou para mim e ele perguntou se ele podia fazer as viagens com Galo para levar a palavra de Deus a outros Waorani que estão na região que não conhecem. Aí ele falou, uau, claro que vamos, podemos. E eu, ouvindo isso, chorei. Uau, demorou um tempo, mas olha, o menino sentiu no coração que o que as pessoas precisam não é de avião, não é de celular, não é de bota, mas é da palavra de Deus. A Bíblia fala bem claro, né, que o povo de Deus está morrendo porque não tem visão. E a visão somente vem através da palavra de Deus. Hoje, como missões, assim, na missão atual, a gente está envolvido em missões, mas nós não estamos levando a palavra de Deus. Estamos levando outras coisas. Muitas coisas estão sendo feitas em campo missionário. O que eu estou falando agora não é para criticar, viu? Mas a gente vai como missionário e faz escola, legal. Faz orfanato, legal. Igreja, assim, a gente constrói igreja, muito jóia. Então, tem organizações nos Estados Unidos que só faz igreja. Aí eu briguei com um deles, sabe, um dia, porque chegou em Campo Grande e uma igreja em Texas, disse que já fizeram mais de 20 mil igrejas em todo o mundo. Então, muito orgulhoso disso. Falei, olha, aqui também é preciso, a gente pode, quer conecte você com as igrejas indígenas aí, para que vocês possam construir? Aí falou, legal. E aí, 2 meses de trabalho junto. Aí chegou, tipo assim, mês que vem, nós vamos começar a construção da igreja. Aí eles mandaram alguns documentos. E nesses documentos, 2 páginas, que me deixou meio perturbado. Eles mandaram o modelo de igreja que deve ser construído. Eles pagam tudo. Mas o modelo de igreja tem que ser assim. Aí eu falei com os líderes indígenas, e os líderes indígenas falaram assim, não, nós não queremos fazer igreja desse jeito. Essa igreja é americano, igreja lá de Texas. Aqui é igreja de índio, igreja de índio tem que ser diferente. Nós queremos fazer igreja assim. Aí eu mandei de novo, olha, desenho assim, a pessoa daqui, os líderes aqui, os cristãos aqui, os pastores aqui, eles falaram que querem a sua igreja dessa maneira. Aí eu mandei
tirado assim, naquela época nós tínhamos aquele scanner de mão, escaneava e colocava como PDF. Hoje a gente só tira foto rápido, né? Aí mandei de novo. Aí a resposta deles falaram assim: se não é feita dessa maneira como nós estamos fazendo, então nós não podemos ajudar na construção da igreja. Aí eu mandei, o que eu recebi foi lá nos líderes de novo, falei, essa aqui é a resposta. Não acrescentei nem tirei nada, essa aqui é a resposta. Em inglês para o português. Aí eles falaram, tá bom, então, a gente não faz. Não, a gente não carece de prédio assim, não. Aí eu mandei de novo. Não respondeu. Até agora. 2003. 20 anos se passaram. Até agora, não ouvi resposta. Você acha que eu mandei de novo uma mensagem para eles? Não. Por quê? Para eles isso é missões? Construir igreja do jeito deles? Isso dói, viu? Tem 45 mil denominações. 450 mil missionários no mundo. Estamos pregando o evangelho? Estamos todos pregando o evangelho do reino? Não. Infelizmente, estamos pregando um evangelho denominacional. Estamos pregando um evangelho centralizado na humanidade. Estamos pregando um evangelho emocional. Estamos pregando um evangelho da prosperidade. Estamos pregando um evangelho aonde pecado não faz figura. Estamos pregando um evangelho aonde você não precisa ser salvo de nada. Estamos pregando um evangelho que tudo vai ser legal. Não se preocupe, não importa o que você faça. Deus ama você, então no final você vai ser salvo. Que tipo de evangelho é esse? Hoje, 450 mil missionários não estão levando o evangelho do reino. Nós estamos levando o evangelho social, evangelho emocional, psíquico, evangelho materialístico, mas não o evangelho do reino. Meus irmãos, o evangelho do reino necessita ser pregado em todo o mundo. E quando a gente prega o evangelho do reino, então, Jesus mesmo está dizendo que tem que ser testemunhado também. Não adianta só pregar, porque a gente pode pregar. Até o burro falou, porque Deus permitiu. Jesus falou, olha, quando estava entrando em Jerusalém, naquela entrada triunfal, as crianças saíram e ficaram assim alvoroçadas. Hosana, Hosana, aí ficaram gritando. E alguns fariseus falaram, fala para essas crianças calar a boca. Muito barulhento. E aí Jesus falou, deixa as crianças falar, porque se eles não falam, Deus vai fazer essas pedras falarem para louvar Ele. Até pedra, que não tem vida. Quando a gente fala essas coisas lá nos povos indígenas, que são bem animistas, eles ficam alegres. Porque eles sabem que pedra também, no animismo, pedra tem espírito. Árvores têm espírito. Então, quando o burro falou, a gente fala, não é grande coisa. A gente pensa que é grande coisa, né? Mas olha, você já assistiu algum filme de Disney? Rei Leão, alguém assistiu Rei Leão? Né? Como é que o leão fala, né? A gente olha esses desenhos animados, onde animais ficam falando, e a gente nem percebe. Mas para os indígenas, animal fala. Isso aí, meus antepassados, não só falavam, mas eles se convertiam em animais. Então, você entra num mundo onde o evangelho do reino é preciso ser pregado. Porque o evangelho do reino vai fazer confronto com aquela coisa que nós estamos aqui vivendo no mundo, que fala que é do pecado. O evangelho do reino tem que confrontar, desmascarar o pecado, para que as pessoas, não importa se são indígenas ou se estão na cidade ou em qualquer outro lugar, essas pessoas precisam ouvir o evangelho do reino, que vai contrariar com a maneira de vida deles,
para que eles possam perceber que eles estão em pecado. Se o evangelho do reino não faz isso no indivíduo, que mostra que o indivíduo está no pecado, então nós não estamos pregando certo. Quantos missionários hoje estão pregando o evangelho do reino? Quantos de nós estamos somente levando o embrulho em vez do presente? Em Colômbia, uns 3 anos atrás, bem logo antes da pandemia é espanhol, pandemia. Eu estava entre os Nucac e os Rio, que são os Nucac da Colômbia é o último, a última tribo nômade descoberta na Colômbia. Eles estão entre 600 a 1.000 pessoas morando espalhados, mas agora estão vindo muito para a cidade por causa da guerrilha, por causa da FARC, que terminou, mas aí hoje existe a ELN, que é Exército Nacional de Liberação, e é muito mais feroz do que a FARC. Os caras matam, corta a cabeça, esquarteja corpo, manda para as aldeias para mostrar quem está no controle naquela região e faz as pessoas que estão nas aldeias plantar coca para que eles possam vender e fazer cocaína a vender. Então, estão obrigando os povos indígenas a participar nisso. E se não obedecem, aí o líder é sequestrado, morto, cabeça para lá, corpo para lá, mão para lá, pé para lá, e para que as pessoas fiquem com medo. Eu recebi alguns vídeos semana retrasada sobre o que está acontecendo lá. Meu Deus, terrível. Esse povo nunca precisa do evangelho. Tinha 2 missionários naquela região que eu conheci 6 anos atrás. Eu prometi para eles que eu ia visitá-los. Quando eu fui lá, tudo que eles podiam fazer para esse povo era chegar lá sábado e fazer um sopão. E o sopão no sábado era tudo que eles podiam fazer. E a senhora lá fez isso por 15 anos. 15 anos, todo sábado, levando o sopão. Aí eu vi aquela situação, não falei nada, né? Não falei que estava mal, estava fazendo ruim, nada disso. Mas eu falei assim, olha, eu vou lá, eu fui com eles, fizemos sopão e comimos a sopa. Quer dizer, eles estavam comendo a sopa, né? Aí eu percebi, eu perguntei para o líder aí, vocês não comem sopa com eles? Não, é porque pode faltar para eles, né? Eles têm que comer. Sim, porque você só vem sábado, né? Então, quer dizer, 7 dias da semana, 6 dias da semana eles passam fome e só no sábado vão comer sopão. É isso que vocês pensam? Não respondeu. Eu falei, não, eles têm comida. Eu sei que está difícil aqui, mas eles vão pegar um tatu, sei lá, vão pegar um porco do monte, eles vão pegar. Eu já vi que estão plantando mandioca, essas coisas, então não estão passando fome assim, digamos. Aí você vem e faz comida e você pensa, na sua perspectiva, de que você não quer comer porque eles têm pouco, então você quer dar mais uma colher para eles. Excelente, né? Que pensamento! Aí eu perguntei, mas você não acha que porque você não está comendo, eles podem estar pensando que você não gosta da comida que você está dando? Aí ele falou, ui, eu não tinha pensado nisso. Bom, vamos ver, vamos fazer o teste. Aí fui lá, peguei um pratinho, uma cumbuca lá e pedi sopa. Aí eu sentei lá e comi sopa com eles. Todo mundo ficou assim, parado. Você come? Sim, por que não posso? Não. Aí eu sentei junto com eles. Outra coisa que eles ficaram assustados, porque todos os voluntários que vinham dar sopa, eles ficavam lá afastados. E eu sentei junto com eles, perto da panela. Sentei com eles e comecei a comer com eles. Sopa ruim, viu? Ai, eu ia fazer uma sopa melhor que essa. Podia colocar algumas outras coisinhas, né? Bom, não vou criticar o chefe lá. Mas eu comi com eles. E sabe o menino, eu comi junto, falou, você quer vir para minha casa? Eu falei, quero. Aí ele me levou na casa dele. Aí eles tinham, sei lá, acho que era um macaco, algum bichinho ali, e estava no fogo.
já acendeu um churrasquinho. E ele me deu um pedaço, falou, quer comer? Aí eu peguei, falei, obrigado. Pai tchan, e aí eu comi. No momento em que peguei, nem coloquei na boca, eu peguei da mão dele, ele ficou sorrindo, super alegre. Olha a diferença. 15 anos. Eles nunca puderam sentar juntos. E foram oferecidos para entrar na casa deles. Aí chega um chinês, coreano, japonês, sei lá, um asiático ali, e faz a coisa lá, só sentar com eles, comer com eles, e fui convidado para ir à casa dele. Olha, eu não inventei nada, viu? Eu só fiz o que Jesus falou para fazer. Você chega numa cidade, chega numa casa, chega num lugar, aí chama. Se a pessoa deixar você entrar, você senta com eles, você come com eles. Se ele deixa você ficar lá, fica lá. Dá o shalom. E o shalom é do reino. Mas se eles não receberem você, sai daquela cidade, tira sua sandália, sacode, todo o povo a sua sandália. Ai daquela cidade que rejeitou vocês, porque nem Sodoma e Gomorra vão poder suportar mais do que o julgamento que eles vão ter. É tremendo o que Jesus falou, né? Então, isso foi no sábado. Na terça-feira, eu falei para o nosso amigo ali, terça-feira, vamos lá, não leva nada, viu? Não vamos levar nada. Aí ele na moto, nada mesmo, pastor? Nada? Nada. Mas vamos ver se ele vai aceitar a gente, se vai receber a gente. Então a gente estava pegando a moto, eu coloquei a minha mochila ali, e ele sentou na moto e começou a dirigir. Aí de repente parou e falou, pastor, vamos levar uma bola de futebol, pelo menos uma bola, tá bom? Falei, tá, leva a bola. Aí pegou a bola, colocou ali, nós fomos. Chegamos na aldeia, na mesma aldeia que sábado foi dado o sopão. Aí a gurizada vem, tudo alegre, pensando que a gente está trazendo alguma coisa. Quando chegaram perto, a gente era 2 pessoas na moto sem nada, aí ficaram parados. Aí o menino lá tira a bola de futebol e fala, bola, pelota, pum! Joga para eles, e a gurizada alegre lá, vai lá, chuta a bola e vai brincar. Aí eu chego lá no meio da aldeia e chamo todo mundo. É fácil chamar todo mundo, viu? Eu falei assim, olha, eu sei que vocês são bom artesão. Aqui é a artesania deles. Aí eu vou... deles é, na verdade, esse aqui, ó. Eu coloquei aqui do lado para mostrar para vocês. Dos nukak. Você amarra cada fio com a ponta de outro fio aqui. Tem como 25 fios aqui, ó. Amarra assim. Uma vez que você coloca, já não pode mais tirar. É bonding bracelet. É uma bracelete de amizade. Então, eles tinham bastante artesania. Esses artesanatos são bem feitos. Olha só como é. Bem feito. Aí eu falei, olha, eu sei que vocês fazem boa artesania. Então, eu quero comprar artesanato de vocês. Aí, não... Todo mundo veio na maloca grande. Aí sentamos juntos. Aí, como eu falei que ia comprar, tem que comprar, né? Agora, e esse missionário aí? O que ele está fazendo? Ele chega lá e vai falar que compra aí, então vai dar dinheiro para todo mundo. Bom, essa foi a estratégia. Aí eu falei para eles, olha, muito legal, muito bonito. Aí eu falei, quem ensinou vocês a fazer essa pulseira? Aí falou, minha mãe. Aí pergunta para a mãe, quem ensinou você a fazer? A minha avó. Aí pergunta para a avó, quem ensinou você a fazer esse artesanato? Fala, a minha mãe. E a sua mãe aprendeu de quem? Aí não sei. Eu sei de quem aprendeu. Deus deu sabedoria para cada povo fazer. Aí eu mostro outras pulseiras que eu tenho de outros povos. Aí fala, tem gente lá no Brasil que faz pulseira assim também. Aí a gente vai falando sobre artesanato e valor. O valor que eles dão. Porque eu falei assim, você dá valor, eu pago o preço que você fala.
Ai, e agora, hein? Me lasquei. Se o cara fala 20 dólares, ele tem que pagar 20 dólares, né? Mas isso foi o que Deus me convenceu para falar, né? Aí eu falei, o que você colocar preço, eu vou pagar. Aí ficaram muito animados, né? Porque lá na cidade, eles não conseguem nem 10 reais em cada um desses aí. Mas demora quase 15 dias para fazer uma pulseira dessas. Eu sei que tem valor. Eu falei, eu vou pagar o que você pedir. Mas ainda não, porque eu vou contar uma história para vocês. Aí eu falei, esse artesanato que vocês fazem tem valor, sim. Você não sabe como você aprendeu, mas eu sei quem ensinou o seu antepassado. Foi Deus, quem criou tudo. Aí eu falei assim, você tem valor para essa artesania que você fez, esse artesanato, e você vai vender para mim. Vai colocar um valor para esse. E eu sei que você está colocando um valor acima do que vale. Aí todo mundo vai rindo assim. Mas não tem problema, eu vou pagar o que você pedir. Mas antes, deixa eu perguntar uma coisa. O problema que os NUCAP têm lá na cidade de São José do Guaviare é que as meninas de 8 a 12 anos estão sendo vendidas pelas próprias mães para prostituição. 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares. Aí eu perguntei para elas, para as mães, você coloca preço nessa pulseira que você fala que tem valor. Você está dando valor, porque você fez, você demorou tempo. Mas você não dá valor para sua filha. Você está vendendo a sua filha lá na cidade por 10 dólares, 50 reais. Para quê? A sua filha não tem mais valor que uma pulseira? Silêncio. Aí eu falei, Deus, quem criou tudo isso, deu valor para você. Você tem valor. Por isso, não tem dinheiro para comprar. Essa pulseira eu vou pagar 10 dólares, 20 dólares, o que você pedir. Mas sua vida tem muito mais valor. A vida da sua filha tem muito mais valor. Você não está dando valor, mas Deus deu valor ao ponto de enviar seu único filho para que você possa ser salvo. Porque o que você está fazendo é pecado. Eu preguei o evangelho ou não? E esse evangelho do reino foi pregado. Aí as pessoas começaram a pensar, ficaram assim. O que a gente pode fazer? É só pedir para Jesus perdoar e entregar a vida para Ele. E viver uma vida, não diz essa antiga vida aí que você está vendendo seus filhos, vendendo o seu corpo. Vamos viver uma vida diferente. Eu estou comprando essas pulseiras. Eu falo com meu amigo missionário lá e ele está conseguindo. E está ajudando essas pessoas para não ir na cidade e vender suas crianças. Mas é triste, viu? Porque tantas igrejas com tantas missões. Eu levo uma pulseira dessas, eu falo 10 dólares. A gente consegue por 5 a 7 dólares. Eu falo 10 dólares, ninguém quer comprar. Nos Estados Unidos, ninguém quer comprar. Eles preferem gastar 5 dólares em Starbucks para tomar um café latte. Mas não querem comprar. Aí quando eu falo, você pode orar por eles? É de graça, então. Se você vai orar por eles, é de graça. Aí todo mundo quer. Eu duvido que essas pessoas vão orar. Se 5, 10 dólares não conseguiram dar, eles dificilmente vão orar. Como é que está seu coração? Nesse mundo missionário da atualidade, a gente pensa que todos nós somos missionários. Na verdade, não somos. Mas precisamos estar envolvidos em missões, de alguma maneira. Deus vai escolhendo as pessoas que vão estar na frente
que nem todos podem ir. Mas tem gente que precisa ouvir. E como ouvirão se ninguém vai? E como irão se ninguém envia? E como enviarão se não há igreja? Então, a igreja é importante. A igreja precisa enviar missionários. A igreja precisa sustentar missionários. A igreja precisa estar ali, porque a igreja é corpo de Cristo. E se nós temos essa ideia, essa mentalidade igual à de Cristo, com humildade, submissiva à obediência até a morte da cruz, isso torna a gente missionário. Então nós podemos fazer missões, porque aí entendemos que Deus está disposto a deixar as 99 e buscar a única ovelha que está perdida. Esse é missões. Aquele que nunca ouviu a palavra de Deus. Aquele que ainda precisa ouvir o evangelho do reino. Isso é missões. O resto é vida cristã de caridade, mostrando quem somos. E ao fazer isso, claro, dentro das cidades, dos cascos urbanos, a gente vai poder, sim, compartilhar o evangelho com eles também. Da população de quase 8 bilhões, hoje, diz que 50% estão em áreas urbanas. E é verdade, as cidades estão crescendo. E as pessoas estão chegando em áreas urbanas. E, ao mesmo tempo, as áreas urbanas, por causa do crescimento desproporcional, a população carente, pobre, dessas cidades está crescendo. Para o ano 2050, essa estatística disse que pelo menos 50% das populações urbanas vão ser pobres. Aqui nos Estados Unidos, eu entro na categoria de pobre, porque eu não ganho o salário mínimo daqui. Eu gostaria de ganhar salário mínimo daqui, mas eu não ganho o salário mínimo dos Estados Unidos. Eu não trabalho numa empresa, numa igreja. Comecei a fazer essa missão e eu comecei aqui nos Estados Unidos, né? A logística era muito mais fácil aqui do que no Brasil. Para mim, ir para a Colômbia de Manaus, ou eu tenho que ir para Letícia para ir para lá, ou eu tenho que ir para São Paulo para ir para Peru. Então, essa logística é muito complicado e custoso. Mas aqui de Donelo, eu moro em Donelo, eu estou a 1 hora de Orlando. Daqui de Orlando para ir para a Colômbia, Bogotá, 3 horas e meia. E de lá, 1 hora até a fronteira do Amazonas, do Brasil e do Peru. Muito fácil, metade do preço. Então, calculando essas coisas, eu vim para cá. Sabe o que aconteceu quando eu cheguei? Quando eu coloquei o pé no aeroporto, no chão, aí eu vi alguns e-mails que fui recebendo aí. Um dos e-mails falou assim: nós não vamos mais sustentar você como nosso missionário, porque você voltou para os Estados Unidos. Eu sou americano de passaporte, né? E a gente não sustenta missionário que está nos Estados Unidos. E aí, até aí eu não iria falar nada. Tá bom, obrigado, né? Aí, uma frase seguida desse, perguntou assim: e agora, você vai evangelizar Mickey Mouse? Eu estou há 9 anos de volta para os Estados Unidos, morando em Flórida. Até agora, nunca fui em Disney. Não posso ir. Sabe por quê? Custa como $300 para mim ir lá tirar um dia de férias. $300. Com $300 eu posso ajudar uma tribo ali na Colômbia por 1 semana. Não posso. A minha consciência não me deixa fazer isso. Mas as igrejas, porque eu voltei, falaram que eu não sou mais missionário. Então, essa compreensão de que é missões está sendo
barrado, borrado e anulado. Temos que voltar para a Bíblia e rever o nosso coração de por que estamos envolvidos em missões. Agora, resumindo tudo isso, se fazer missões é ir transculturalmente e pregar o evangelho onde não foi pregado, o seu campo, então, vai ficar bem mais funilado. Onde é que o evangelho não foi pregado ainda? Então, você começa a ver as fronteiras aonde o evangelho não chegou. Se Jesus falou, recebereis poder e sereis meus testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, onde que é o confim da terra que o evangelho ainda não foi pregado? Claro, pode ser no quintal, pode ser o seu vizinho, pode ser aí na sua cidade. Pode ser, sim. Se a gente já começa a falar não geograficamente, né? Mas eu creio que Jesus estava dizendo também em povos. Porque se Mateus 24:14 diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, mundo é o cosmos, aonde se refere à terra. Mas nessa terra existe povos. Aí ele fala, como testemunho a todas as nações. E aí se refere às etnias, nações. E nós falamos, tem 16 mil, 9 mil já tem, 7 mil ainda não tem igreja. Dessas 7 mil que ainda não tem igreja, é aqui onde a São Curumim, Escola Atos e Green Window, a Janela Verde, tem o coração. Que são os povos tribais, povos indígenas, no mundo inteiro. Existem pelo menos 2.200 povos tribais no mundo. Muitos deles nem sequer ouviram o nome Jesus, porque ninguém foi até lá. Alguns lugares é proibido. O desafio é grande, porque alguns lugares o desafio é geográfico, chegar até lá. Então nós temos aí amigos aí que são missionários, que estão trabalhando entre povos indígenas. Não é fácil chegar até eles. Chegar até Maranhão, quem está morando em Maranhão sabe que é bem difícil. Né? Passagem aérea não está barato, não. Nós íamos fazer o Complay Nacional em 2020 em Maranhão. Né? O pai do Denis, aí, o Denis mesmo, aí, nós tínhamos uma equipe. Eu já fui lá. Foi naquela época, quando o Castro, a gente fez a conscientização missionária. Né? Mas veio a pandemia e a gente não conseguiu fazer. Lugares são difíceis de acesso. Para você chegar lá numa tribo chamada Matsés, ali no Amazonas, você chega de avião até Manaus, de Manaus até Tabatinga, de Tabatinga um barco por 30, 40 minutos até Atalaia do Norte, de Atalaia do Norte, 15 dias de barco peque-peque. 15 dias, gastando quase 350 litros de gasolina. 350 litros de gasolina. Então, você precisa de 700 litros de gasolina para ir e voltar. 15 dias para ir, 15 dias para voltar. Se você quer fazer uma viagem missionária de curta temporada, que está na moda, né, hoje, você não consegue fazer isso, não. Porque você vai gastar muito dinheiro para ficar lá, 3, 4 dias e voltar 15 dias de novo. Então, você vai gastar um mês inteiro viajando, só para ver 3, 4 horas as pessoas lá. Então, financeiramente não compensa para a igreja enviar alguém para fazer isso. E muitas de nós reclamamos, né, que missionário está gastando muito dinheiro. Não é, Paty? A gente não sabe o que acontece e muitas vezes a gente pode falar isso, né? Na verdade é que esse desafio geográfico é econômico também, porque para chegar lá é difícil. Se você faz um trabalho missionário urbano, e você quer ir para a Índia, para Paquistão, para outros países, você pega um avião e faz uma escala e chega lá e pronto, acabou. Mas para fazer com povos tribais é muito complicado. Lugares onde você tem que ir de barco, mas também lugares onde você tem que ir de carro, de cavalo, de mula, a pé. Mas Deus está fazendo missões. Porque não importa essas barreiras geográficas, econômicas, quem faz é Deus. Eu não sei, o tempo já está quase acabando, irmãos. Eu sei que vocês estão cansados, mas
Deixa eu contar uma história também, mais uma. Eu estava lá na Nigéria com os líderes da NEMA, Nigerian Evangelical Mission Association. E o líder lá, ele comentou assim, eu falando da janela verde, ele falando aí, aqui também nós temos nosso cinturão verde, né? Ele falou assim, tá bom, joia. E aí ele contou uma história para mim de como a organização dele enviou 800 missionários para o norte da Nigéria. Aí você vê, Nigéria é dividido em dois, norte e sul. Nigéria Sul é a maioria cristã. Nigéria Norte é muçulmano. Então existe muita perseguição. Aí você, não sei se ouviu, houve bombardeios, né, bombas estourando em qualquer lugar, especialmente em mercados no horário onde os cristãos estão indo. Porque o Islã, né, os muçulmanos aí, eles têm cinco vezes por dia quando eles fazem orações. Aí, naquela hora que eles não estão lá no mercado, muitos cristãos estão indo. E é esse horário onde eles querem aproveitar para soltar uma bomba. Aí eles fazem assim, soltam uma bomba pequena, para ter umas 20 pessoas feridas. A bomba estoura. Aí quem vai lá acudir? Quem vai lá socorrer? São os cristãos. São os hospitais, são as pessoas, missionários que estão lá, enfermeiros, os cristãos. Quando os cristãos chegam lá, aí a segunda bomba estoura. Aí 200 pessoas morrem. Quando eu fui na África, foi 2 semanas depois daquele atentado. Meu filho falou que não é para ir. Não, assim, as pessoas falaram para mim para não ir, mas eu já tinha visto, e foi muito difícil pegar o visto. Comprei a passagem. Se eu tenho visto, comprei a passagem, isso aqui Deus está falando para ir. Aí minha família orou. Se você morrer, a gente vai ver na glória. Aí fui lá. Não foi fácil. Aquela igreja, na hora da entrada, assim, eles tinham aqueles detetores de metal e bomba aí na entrada da igreja. Eu era o preletor. Eu tinha que colocar minha mochila na máquina. E eu tinha que passar detetor de metal. Porque você nunca sabe se alguém colocou alguma coisa na sua mochila. Mesmo falando que todo o tempo eu estive com ele. Aí ele contou assim, nós enviamos mais de 800 missionários. Imagina, 800 missionários. E ninguém é ajudado por nenhuma igreja de fora. A gente pensa que esses países são pobres coitados que precisam de dinheiro. Esquece, não. Eles precisam de Deus. E ele falou assim que os jovens que estão indo para missões, eles ouvem Deus, eles estão orando e estão ouvindo Deus. E Deus fala para eles, olha, eu quero que você vá para tal cidade e vá sentar lá, tal praça. Aí espera, porque alguém vai chegar para falar com você. É desse jeito que Deus está falando com eles. Aí o jovem, para ir para aquela cidade, ele precisa pegar um ônibus, porque é 8 horas do lugar onde ele está. E esse menino, que tinha um futuro maravilhoso, estava como estudando direito e vai ser advogado. Os pais, então, imagina, larga essa igreja aí, não, tá louco. Esse aí tá deixando você fazer coisa maluca. Não segue ele, não. Não, mas ele ouviu Deus, não está seguindo o pastor, não. Ele está ouvindo Deus, está seguindo Deus. Aí ele chega lá, no ponto de ônibus, aí tem 4 ou 5 ônibus por dia. Aí ele está lá desde manhã cedinho, esperando o ônibus. Porque não tem dinheiro. Está esperando lá. Aí chegou 4 ônibus e foram embora. O último ônibus está lá e está chamando para ir, porque é o último ônibus. Aí um homem sai de uma loja lá e chega no menino e fala assim, eu vi você o dia inteiro sentado aqui e me parece que você tem que ir para algum lugar, mas você precisa de alguma ajuda? Aonde você está indo? Eu tenho que pegar aquele ônibus. Porque eu estou indo àquela cidade que esse ônibus vai. Sim, tá. Mas esse é o último, você tem que pegar. Sim, eu vou pegar. Mas então você tem que entrar lá e comprar passagem. Não tenho dinheiro para passagem. Aí esse homem voltou para a loja lá
e conversou com alguma pessoa e fez um sinal, vem. Aí o jovem foi, subiu no ônibus. Aí todo mundo no ônibus pensou que ele podia ser o filho daquele homem, porque aquele homem era o dono da empresa, o dono dos ônibus. E ele chamou e colocou ele no ônibus. E não precisava pagar. Aí perguntou, esse ônibus, esse pessoa é seu pai? Não. Conhece ele? Não. Mas como é que você entrou aqui? Porque ele falou para entrar. Mas você não é parente, não é nada? Não. E aí perguntou, quem é esse homem? Esse homem é o dono da empresa. Falou para você entrar. Deus trabalha desse jeito. Agora, o menino chegou até aquela cidade, sentou naquela praça. Aí chegou um homem que estava com problemas, sentou no mesmo banco, naquele horário. Eu penso assim, parece até mentira, né? Se ele tivesse pego, se ele tivesse dinheiro, tivesse pego o primeiro ônibus, não ia encontrar aquele homem. Deus fez com que ele pegasse o último ônibus para chegar bem tarde naquele lugar e encontrar com aquele homem. Aí ele fala de Jesus. Isha. O homem se converte. Deus está trabalhando assim na Nigéria. Tem outras histórias que não vai dar tempo para a gente compartilhar, mas quem faz missões é Deus. O que é missões? É pregar o evangelho do reino, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. E quando nós pregamos e vivemos o evangelho que estamos levando, então Jesus falou, o fim virá. Estamos numa corrida, irmãos. Missões é uma corrida escatológica. Começou e tem fim. Nós estamos correndo para o fim. E eu creio que a gente está na última virada. Que Deus está levantando homens, mulheres, jovens. Estamos trabalhando com jovens indígenas na América Latina, onde a gente está vendo que os jovens indígenas que estão saindo das comunidades, eles estão indo para universidades, estão se tornando médicos, dentistas, advogados. Pati, lembra da Amainara que veio na nossa reunião? Uma menina pataxó que a gente encontrou no primeiro Complay Jovem. E eu estava assim, doido para me encontrar com ela. Aonde foi essa menina que queria ser médica? Nunca mais ouvi dela. E sempre estava com meu amigo pastor Márcio Leme, da Presbiteriana ali em Campinas, que era missionário lá para o Amazonas. Sempre andando junto. E eu não conhecia, não sabia que ela estava assim. Mas nós tivemos uma reunião, acho que mês passado foi, lá em São Paulo. A Patrícia e o Júnior estavam lá. E ela apareceu lá. Meu Deus, você não consegue imaginar a minha alegria de ver aquela menina. Até o nome eu esqueci, mas agora não esqueço mais. Amainara Pataxó. Médica, doutora, indígena, de Minas Gerais. E hoje, trabalhando em missões, querendo ir a todos os lugares. Desses 2 Complay Jovem que a gente vai ter em outubro, final de outubro e novembro, ela vai nos 2. Glória a Deus. Então, tem muitos jovens indígenas que são tradutores, professores, linguistas, advogados, dentistas, jovens indígenas dentistas. Esses indígenas, olha, onde a gente não pode entrar como estrangeiro, como branco, eles têm entrada livre. E eles vão conseguir entrar naqueles lugares aonde nós não podemos colocar pé. E eles, como são discípulos, eles vão pregar o evangelho do reino. E eles vão viver essa profissão que eles têm como testemunho para que eles possam ver o evangelho vivo. Hoje, deixa eu terminar com essa frase aqui, com esse pensamento. A gente fala muito na palavra integral, missão integral. Vamos ter cuidado com isso. Essa palavra missão integral está criando muita confusão.
no mundo missiológico hoje. As duas palavras não estão erradas, mas quando ela é aplicada, ela pode se tornar perigosa. Por que eu estou falando isso? Porque o evangelho integral, tudo que eu falei até agora, né? Pode criar uma expectativa no indivíduo que está recebendo o evangelho, de não receber o evangelho, mas somente receber o que o evangelho está trazendo. As mudanças do evangelho, as benfeitorias do evangelho, né? Então, assim, como aquele menino Felipe, lá nos Mauranes, quando perguntei o que você precisa para ser missionário, ele falou um avião. Se eu trago um avião, os caras vão ficar tudo alegre. Quem não vai estar alegre? Se eu fosse dar um avião de presente para você agora, você receberia ou não? Eu acho que receberia. Mas eu vou falar que esse avião é evangelho? Não. Mas o evangelho integral traz aquela ideia de que tudo que a gente traz e faz é evangelho. Mas é mentira. Sabe por quê? Porque as pessoas vão aceitar aquela coisa que chama integral. A educação, a saúde, as benfeitorias. Eles querem a bênção, mas não querem a pessoa que dá a bênção, o dono da bênção. As pessoas vão pregar salvação, mas a única pessoa que salva é Jesus. Não é o missionário. Não são as coisas que o missionário está trazendo. Portanto, a parte integral deve existir, mas não pode ser misturada com o evangelho. O evangelho é evangelho. O evangelho é do reino. O evangelho é Jesus Cristo e o poder para a salvação. Agora, a parte integral, a pessoa que recebeu o evangelho e é transformada, essa pessoa deve viver uma vida integral. E quando essa pessoa vive uma vida integral, o evangelho que ele tem, ele se torna uma vida integral e as pessoas vão mudando, porque ele vai ver, as pessoas vão ver como essa pessoa vive. Quando a pessoa olha para você e fala, olha, por que você é tão diferente das outras pessoas? Aí você pode falar, porque eu tenho Jesus, porque eu creio em Jesus. Não deixe enganar ou engane as pessoas com o que você faz ou o que você tem. Aquilo que você faz, aquilo que você tem, não faz você um seguidor de Jesus. O que faz você um seguidor de Jesus é seu coração transformado. Onde uma vez você estava morto, agora você está vivo. Esse é o seu testemunho. Eu estava morto por causa do pecado. O evangelho, meus queridos, não faz as pessoas ruins em pessoas boas. Mas é isso que está sendo pregado. O evangelho de Jesus não é para fazer bonzinhos e pessoas ruins, não. O evangelho de Jesus é para dar vida àqueles que estão mortos. Esse é o poder do evangelho. E se quando pregamos esse evangelho e as pessoas vêm a viver, aí, pois então, o que vai acontecer? O evangelho vai ser pregado e as pessoas vão viver o evangelho. Que essa aula nos dê mais ânimo, não um desespero de por que a gente não consegue, não. Deus está fazendo e vocês estão nessa causa juntos. A mão de Deus está na sua vida, na nossa vida, e nós sim podemos, porque Ele está fazendo. Amém? Perguntas? Amém. Se tem perguntas. Érica, você que é a nossa anfitriã hoje, né? Pronto, então, já que você vai fechar, você pode pedir perguntas. Se tem perguntas, pergunte agora ao Cale para ser. Não. Eu não tenho uma pergunta, eu tenho gratidão. Foi Para Deus, muito então. essa aula, me acabei aqui de chorar. E eu creio que seja isso mesmo, sabe? Nós temos que sempre ser humildes e sempre pedir sabedoria mesmo do reino, porque nós não somos sabedores de tudo. E não é porque nós somos cristãos que nós somos os bonzinhos, né? É o que eu sempre falo, às vezes quando tem alguém que me fala assim, nossa, mas você é tão boazinha, eu falo, não, a única coisa que tem de bom em mim é Jesus. Tirar Jesus, não sobra Amém. nada. E muito, muito gratificante essa aula, muito obrigado.
Amém. Deus seja louvado. Amém. Bom, pergunta, comentário, incógnita. Fala, Castro, levanta a mão. Rapaz, desde daquela palestra que o senhor deu lá no Imperatriz, eu mudei meu pensamento sobre trabalho em missões, né? E o senhor apontou aí vários problemas que nós estamos encontrando hoje com essa questão da missão integral. Eu vinha falando já sobre essa missão integral, que as pessoas estão dando as coisas e as pessoas estão pensando que aquilo que é o cristianismo. E eu fiz uns questionamentos, e por isso hoje praticamente a gente fica quase praticamente isolado desses questionamentos. Bem-vindo ao clube. Nós estamos levando Jesus ou nós estamos levando aquilo que nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos? E aqui no nosso estado, uma realidade que as pessoas fazem muitos trabalhos de cruzada e aí junta muitas cestas básicas e leva para distribuir, fazer sorteio no culto, né? E eu comecei a combater sobre isso, que isso não tinha sentido. Isso não, mas isso é para atrair as pessoas. Aí o senhor falando isso aí me levou a pensar nessas questões bem aí, pastor, porque que uma coisa que eu não tinha pensado. Então, essa obra não é de Deus, é nós que estamos fazendo a obra. Não é o Espírito Santo mais, né? É o centralismo do ser humano. E daquela palestra que o senhor deu lá no sábado pela manhã, foi no sábado, foi. Eu saí de lá estarrecido, né? Já com uma visão ampliada. Já tinha uma visão, mas vim com uma visão ampliada mesmo. E hoje eu fazer que a Érica falou que gratidão. Pai, porque nessa aula de hoje faz nós refletir e saber quem realmente nós somos. E o senhor falou uma coisa aí que eu pensei que talvez eu estava fazendo errado, né? Mas o senhor falou a questão eu vou só encerrar nisso aqui. É que toda vez que eu quero me aproximar de pessoas que eu não conheço, eu procuro ver o que elas fazem. Aí um dia eu fui para um congresso, uma pessoa me chamou a atenção, disse, rapaz, você compra tudo? Eu disse, não, eu não compro tudo. É a forma que eu uso para me aproximar das pessoas. Por exemplo, tinha uns indígenas que eu não conhecia, que eram os canelas. Eu não conhecia, me informaram que eram os canelas. Como é que eu ia puxar um diálogo com os canelas se eu não conhecia eles? Aí eu observei o que eles estavam vendendo, umas peças, aí eu comprei uma. Aí dei meia volta, passei um bom tempo, aí fui comprar a segunda só para poder puxar a conversa. Quando ele disse, tu comprou um negócio? Sim, isso é o mesmo. Aí eu comecei a conversar, investigar ele. E eu pensei que eu estava fazendo errado, com o senhor falando disso aí, eu estou no caminho certo, né? Amém. Olha, tudo é válido desde que nós estamos enfocados não em nós, mas em Deus, né? Então, muita sabedoria nessas ocasiões, nesses momentos, mas porque se nós queremos dar glória para Deus, tudo que a gente pensa e quer fazer, então vai ser voltado para glorificar a Deus. Eu acho que essa deve ser a nossa motivação primordial para fazer isso. Primeiro, Paty levantou a mão e depois Johnson, tá bom, Paty? Pastora, aqui a gente faz o Ação Curumim numa aldeia aqui em São Paulo, né? Uhum. E nessa aldeia já existe um mau hábito, né? Eles recebem muito, assim, muito, e o que eles recebem, eles não compartilham, né? Um pouco da cultura dos guaranis. Eles não são, que nem o pastor Paulo fala, que o maior pecado deles eles são avarentos, eles não dividem, não compartilham. E confesso para o Senhor que às vezes é difícil mudar até a maneira de como nós vamos fazer, né, o Ação Curumim por conta disso, porque a gente não quer, eu sempre falo assim, a gente não pode deixar eles pensar que
que a gente está indo lá só para dar alguma coisa. A gente está indo lá só para entregar um pouquinho de doce, dar um hot dog, dar uma bola. Não, a gente está indo lá, eles têm que saber que nós somos cristãos e somos diferentes, porque eles já foram magoados, né, pela igreja, assim, né, que não aceitou aqueles que se converteram. Mas se o Senhor deu essa oportunidade para a gente entrar com a Ação Curumim, é para mudar, né? Então, um desafio nosso aqui é isso, né? É fazer que as pessoas entendam que a gente não está indo lá levar. Tanto que a mensagem de alguns do líder que, né, confirmou, traz umas bolachinhas, traz cesta básica, traz não sei o quê. E no começo, eu mesmo ia atrás e a gente sabe que o Senhor, ele manda, nós pedimos, né? Mas com o passar do tempo, eu já fui vendo que isso não era bom para eles. Aí vai criando dependência. Não era bom para eles. E é difícil colocar na cabeça de algumas pessoas isso, assim, que não é o que a gente leva. Não são as coisas materiais, mas é a salvação do Senhor, é o amor de Jesus que eles têm que ver nas nossas atitudes, como a gente vai entregar. Se for um pedaço de fruta, a forma que a gente vai entregar. Né? A gente está realmente querendo sentar no chão com eles, né? Comer. Eu tive essa última experiência que eu tive na aldeia com o Fernando. Ali foi um aprendizado assim, além do comum. Porque eu já sabia que eu só podia levar aquilo que seria bom para eles. Eu não poderia ceder naquilo que eu sentiria falta. E até as missionárias que foram conosco, né? Elas queriam comprar algumas coisinhas a mais. Aí eu falava, foi até duro. Eu falei, mas isso é para vocês que vão sentir falta? Porque eles não comem isso. Então, se for uma coisa que a gente vai sentir falta, não é algo bom. Porque vai ser para saciar a nossa vontade. Enfim, deixei eles. Nós passamos os 7 dias, né? Que foi muito pouco. Mas a aldeia em si, eles perceberam Jesus. Então, o que nós pudemos ter feito lá de melhor foi isso, sabe? Foi ter comido com eles o que eles comiam. Eles comiam o que a gente levou também todo. Não faltou. Né? Não teve falta de nada, mas o Senhor fez ali a presença dele ser manifestada de uma forma que a gente nunca tinha percebido. Né? Eu confesso para o Senhor que dividir o pouco, eu vi a grande multiplicação que a gente lê na palavra de Deus. Amém. Muitas vezes, quando a gente chega num contexto diferente, o abridor da porta para o evangelho pode ser comida, pode ser uma gincana, pode ser uma ajuda, pode ser algo que eles precisam e nós podemos levar à necessidade, né? Suprir essas necessidades. Mas isso aí só pode ser um abridor de portas. E aí alguém vai poder argumentar, mas Jesus levou pão, levou peixe, Jesus fez a necessidade deles, assim, ajudou na necessidade, curou, mas você, quando percebe, a finalidade daquilo lá não era só para dar alimento, não era só para comer, mas sempre Jesus terminava dizendo que tudo isso aí era para glorificar a Deus, dar glória para o Pai, e as pessoas davam glória para Ele. Então, a finalidade, a proposta de tudo isso que estava sendo feito era para isso. Então, aí entra também essa questão de evangelho integral, né? Aquela parte de abridor de porta não é evangelho. Aquilo lá é um abridor de porta para o evangelho. Tá? Então, estamos fazendo muito bem. O problema que nós podemos enfrentar é que, se continuarmos fazendo isso, a gente vai criar um círculo de dependência, e essas pessoas, quando você para de dar as coisas que eles vão pedir, então já são rejeitados. Então, isso já não é muito aconselhável. Vai ter choque. Culturalmente, vai ter choque. Então, quando a gente entra e vai suprir uma necessidade, tem que estar sempre disposto a falar a verdade. Quem nós somos, o que nós fazemos, e se desse jeito somos rejeitados, então vamos sair. As pessoas ficam com medo de que eu não dei o que eles queriam, a gente vai ser rejeitado. Mas, a gente vive para ser rejeitado.
Eu sou rejeitado por todos os lugares. A gente vive. Eu sou rejeitado até pelos próprios indígenas, que eu até dei meu fígado, meu, sei lá, minha pâncreas, eu dei tudo. E eles me rejeitam. O que você pode fazer? Você não pode fazer nada. Você vai falar a verdade. Aí você, desde o primeiro contato, você fala quem é, e aí as portas vão abrir. A pessoa, assim, quando a gente trabalha em campo transcultural, o medo é que se a gente não fala, ou se a gente fala, vai perder a oportunidade de conversar com eles. Não, na verdade não é assim, não. Se Deus já prepara o coração deles, não importa, até o cachorro pode falar e eles vão entender. Sacou? É assim que faz. Olha, Johnson, vamos à pergunta. Graças a paz, pastor. Eu gostaria que o senhor Amém. falasse um pouco do desafio em relação às dificuldades do missionário quando ele entra num campo transcultural, principalmente indígena, em relação àqueles outros irmãos que entraram antes e levaram uma evangelização voltada para a igreja urbana, dentro de uma área indígena. E aí a gente chega lá para poder iniciar um trabalho com eles, essa dificuldade que a gente tem. Excelente pergunta, né? Realmente a gente vê que esse movimento neopentecostal, não estou criticando o neopentecostalismo, tá? Mas dentro do neopentecostalismo, o que está acontecendo é que quando eles vão plantar igrejas em contextos diferentes, eles não têm cuidado na contextualização desse novo campo. Quer dizer, eu ontem estava falando sobre a vestimenta, né? Então, tem denominação que você é pastor, você tem que ter terno e gravata. Ponto final. Então, tá lá no Amazonas, ali no fundão, 40 graus, 150% de umidade e chovendo todo dia. Aí o cara é pastor, tem que colocar manga comprida e terno, gravata. Senão não é pastor. Fora de contexto, né? Porque, com certeza, esse índio que é pastor, convertido, amando Deus e amando Jesus Cristo, chegar no céu, ele não vai de paletó, não. Ele não vai chegar no céu de paletó. Eu creio que cada um de nós estaremos assim, cobertos de uma maneira distinta de poder mostrar a cultura da onde nós viemos. É por isso que João viu ali em Apocalipse 7, 9, 10, que não podia contar, e havia um número grande de toda a tribo, povo, língua e nação. Havia distinção. Olha, a gente não está, a missão não é para judaizar ninguém, quer dizer, há seitas no Amazonas que eu já vi, que diz que todo mundo tem que virar como judeu. Aí o índio falou assim, como é que o índio vai crescer barba assim? Não nasce, tem 7 fios aqui, não nasce barba, então a gente nunca vai ser judeu. Pronto, então deixa, a gente não vai ser crente, porque essa igreja levou essa doutrina. Agora, já existe uma igreja lá, o que vai acontecer? Essa é a pergunta do Johnson. É uma pergunta assim, bem delicada, mas assim, bem na pele de hoje, né, do que está acontecendo. O que eu posso dizer? E o que eu estou fazendo quando eu vou nesses lugares? Não falo nada além da Bíblia. É não falar nada além da Bíblia. Não fala a sua cultura, não fala a sua experiência, não fala do seu cachorro, não fala nem do que você tem, nem como você ganhou um celular, não fala nada disso, não. Só fala a Bíblia. Aí quando você fala a Bíblia, aí começa a fazer estudo bíblico, deixa eles e deixa o Espírito Santo trabalhar no coração deles, que vai dar o entendimento. Eu acho que é isso que Jesus falou que o Espírito Santo iria fazer, não é? Que eu preciso ir para que o Paracleitos, que é o Espírito Santo, o Consolador, que vai dar a vocês a sabedoria, as palavras na sua ponta da língua, aqueles que você nem está pensando, ele vai ajudar você a falar. E se nós fazemos o que a Bíblia está dizendo, ensinar a palavra, aí o Espírito Santo vai fazer o resto.
Eu acho que é isso, né? Porque um exemplo é que missionários ficam muito com tensão e com medo de que quando entra numa comunidade e é, digamos, poligamia, ou assim, que o homem pode ter muitas mulheres, né? E nessa situação tem gente que o que vai falar? Uau, ter duas esposas é pecado. Aí o missionário ensina isso, né? É pecado, não pode ter. Você é líder da igreja, você é crente, você não pode ter duas esposas. Aí o índio foi lá, um tempo depois voltou alegre para o missionário e falou: "Ô, missionário, tudo bem, agora só tem esposa uma ou esposa só?" Aí o missionário está alegre, glória a Deus. O que você fez com a outra? Ah, matei. Matou a outra e está alegre porque agora só tem uma esposa. O que foi o ensinamento do missionário, né? Julgamento colocado naquela ação de ter duas esposas é pior do que qualquer outra coisa, né? Aí ele então matou. Não sei se comeu também, né? Porque tem povos que mata e come. Outra paralela com essa, numa vila assim na África que eu ouvi, o missionário se encontrou na mesma situação. Esse chefe lá tinha 4 esposas, mas não falou nada. Aí, enquanto estavam aprendendo a palavra de Deus, chegou naquele momento em que o chefe mesmo falou assim: "Pastor, missionário, a Bíblia está dizendo que homem, que é líder, só uma esposa. É verdade?" "Sim, uma esposa, verdade." E então o que eu posso fazer? Bom, vamos orar para que Deus dê sabedoria. Oraram. Aí, quando chegou um tempo depois, ele voltou para o missionário e falou: "Tá tudo jóia, agora missionário, uma esposa sou eu." Aí perguntou: "O que fez com as outras 3?" Aí ele falou: "Olha aqui, minha casa, 4 casas. Uma casa, outra esposa, outra esposa, outra esposa. Mas esse não mais esposa. Eles vivem na casa com seus filhos. Eu não vou a essa casa, porque essa é minha casa. Aqui minha esposa, meus filhos. Aqui sou eu que entro nessa casa." Resolveu. Porque se a mulher fosse rejeitada naquela situação, naquela sociedade, ela iria virar uma prostituta. Mas ele vai cuidar a mulher, caso, digamos, possa casar de novo, ou, se não, até a morte, ele vai cuidar das mulheres. Mas não vai dormir com elas. Glória a Deus. Maneiras de resolver. Quando a gente entra num contexto diferente, e já está acontecendo alguma coisa, a melhor coisa que a gente pode fazer é sentar e aprender a palavra de Deus. Eu me encontrei em várias situações assim, e eu vi que realmente quem trabalha é o Espírito de Deus. Você não precisa tirar as coisas que você aprendeu, não. Acho que a gente não aprendeu isso em seminário, não. Você chega lá, tudo está na palavra de Deus. E quando você lê a palavra de Deus para o indivíduo é transformado. Eu tenho essa Bíblia aqui, Bíblia Sagrada. Alguém já falou que essa Bíblia é herética, porque tem um cocar aqui na frente, um cocar ticuna. Essa Bíblia foi uma Bíblia da celebração da Sociedade Bíblica do Brasil com a Missão Além. E eu comprei, que estava cumprindo 100 anos da evangelização indígena no Brasil, dos missionários. E acho que era 25 anos do comprei naquela época. Bom, gente, tinha mais alguém que levantou mão? Alguém? Eliana. A Eliana, sim. Eliana ou... Tem 2, 3 pessoas ali nesse quarto ali. Fala, meu irmão. Boa noite. Shalom, a paz a todos. Shalom, a paz do Senhor. Amém. Então, sobre o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo, o que eu estou vivendo ontem e hoje que eu participei das aulas, creio que vai ser diferente a nossa entrada lá na aldeia. Amém. Lá no Rio Silveiras, né? O que a Patrícia relatou aí, que nós só estava, né, só levando, né,
as coisas para eles, saía, ele via o amor que nós tínhamos por eles, mas eles estavam enxergando o amor que nós tínhamos por eles, mas não o amor que Jesus tinha por eles. Glória a Deus. Amém. Bem, e eu creio que vai ser diferente a nossa entrada lá na aldeia. Nós vamos mostrar o amor de Jesus por eles. Obrigado. E essa aula aqui falou muito ao meu coração. Essa e a de ontem. E creio que vai ser a semana toda, assim, eu me alegrando e aprendendo muito de Deus. Amém. Então, eu só ergui a mão mesmo para falar, para poder agradecer. E me arrependo de não ter participado do ano passado. Vocês me perdoam. Não se preocupe. Não se preocupe. Obrigado, gente. Obrigado pelos comentários. Muito carinho eu estou recebendo de vocês. Mas a gente tem que continuar, né? Os desafios estão aí. Eu sei que a Escola Atos está crescendo. Eu quero que vocês continuem firmes. E qualquer coisa, a gente cruzando por Brasil aí, talvez vamos estar trabalhando aí. Eu vou estar conversando com o Denis sobre esse projeto que a gente está tendo do Complay Jovem com MIRI. MIRI é Movimento Internacional de Jovens Indígenas. E eu creio que agora está 99% certeza de que nós vamos fazer em São Paulo, na região de Arujá, perto do Guarulhos, né? Aí nós temos uma igreja companheira ali que vai providenciar o local, que até 1.000 pessoas podem chegar lá, 800 mil pessoas. Então, ali nós queremos fazer o Congresso Internacional de Jovens Indígenas. E, claro, a São Curumim não pode faltar. Se faltar, aí já não converso mais com o Denis, né? Aí vai ser desse jeito. Pronto, gente. Então, tá de molho isso aí. Eu vou estar comunicando para vocês. A Patrícia, ela é uma das voluntárias conosco ali na Janela Verde Brasil. Então, eu vou estar comunicando com ela e com o Denis. E vocês que estão no Brasil, se isso acontecer no Brasil, façam de tudo. Vai ser julho, ano que vem. Se você tem que voar, nadar, caminhar, comece já preparando essa viagem ali, tá bom? O indígena vai 15 anos de canoa. Então, se você está por perto, 3 horas, eu acho que do Brasil, 5 horas é máximo de voo que você pode chegar para São Paulo, e vai ser um pulo só, porque Guarulhos, né? E a gente pega você do aeroporto de Guarulhos e a gente vai por um acampamento ali. Eu já estou sonhando grande. Ô, Patrícia, não fala ainda no grupo, porque eu não lancei no grupo ainda, tá bom? Você é a primeira a saber. Tá joia, Denis? Ok, Érica, tá na sua mão, entrego o microfone para você. Muito obrigado. Bom, quer só agradecer, né, a Deus por esse momento. E obrigado por todos que ficaram até agora, por esse momento foi muito enriquecedor. As nossas vidas, né? Então vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por esse momento, eu quero te agradecer por cada irmão que aqui esteve, quero te agradecer pela vida do pastor, que o Senhor continue honrando a sua vida, que o Senhor continue dando sabedoria a ele, que ele continue levando esse aprendizado tão enriquecedor para nossas vidas. Deus, que durante todo o curso nós possamos ser abençoados, edificados, nós possamos receber a sabedoria do céu, Senhor. Que nós estejamos com nossos corações voltados a Ti, com nossos corações abertos a aprender mais de Ti, aprender mais da Tua palavra, e que nós possamos ser missionários que podemos levar o verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde durante essa madrugada, nos proteja de todo o mal. Amém, Senhor. Obrigada, paz. Boa noite.